Vamos recordar então um pouquinho da teoria de Stuart Hall, que fala sobre a cultura popular. Ele dá uma definição para nós. Ele fala que as formas e atividades que, embora tenham sido ressignificadas na modernidade, suas raízes se situam nas condições sociais e materiais de classes específicas que estiveram incorporadas nas tradições e práticas populares. O essencial, então, em uma definição de cultura popular, são as relações que colocam a cultura popular em tensão contínua com a cultura dominante, ou seja, a dialética cultural. O autor critica as abordagens autossuficientes da cultura popular que valorizam a tradição pela tradição, tratando de uma maneira não histórica. Analisam as formas culturais populares como se fossem fixas e inalteradas. As culturas de classe tendem a se intercruzar e a se sobrepor no mesmo campo de luta. A natureza da luta política e cultural é transformar as classes divididas e os povos isolados, separados pela cultura e outros fatores, em uma força cultural popular democrática. A tradição, segundo Canclini e segundo Stuart Hall, nada tem a ver com a mera resistência de velhas formas. Está mais relacionada às formas de associação e articulação dos elementos. Os elementos da tradição não só podem ser organizados para se articular a diferentes práticas e posições e adquirir um novo significado e relevância. Nestor Garcia Canclini sugere a reformulação do popular, no sentido de que o desenvolvimento moderno não suprimiu as culturas populares tradicionais, embora elas tenham se transformado. A ideia de que nem sempre o objeto puro e autêntico é garantia de sua reprodução e benefício local. A hibridização das formas, dos conteúdos simbólicos, marcam novos usos para as tradições ressignificando-as. Importa, então, não esquecer que a chamada comunidade local fluidifica-se heterogeneamente e está para além do local que habita. Vive numa complexa rede de grupos locais, regionalizados e urbanizados e de imigrantes. Formam uma comunidade imaginária, a cultura local, não apenas pelos seus membros transitórios, mas pensada, inventada, modificada e revitalizada também pela mídia e pelo turismo. O papel das performances culturais na contemporaneidade é o de construir os limites pelos quais a afirmação da identidade se faz com a reflexão sobre as relações entre o popular, a tradição, as raízes, o passado e as metáforas do presente, a mídia, a internet, o turismo, o mercado, as indústrias culturais. Conceitos que devem ser retomados reflexivamente ao estudar sobre os temas da cultura popular em Mato Grosso do Sul. Segundo Marta Abreu, a cultura popular, construída a partir dos conflitos, intercâmbios e sincretismo entre as culturas de elite, indústrias culturais e a modernidade, devem ser concebidas como um instrumento para pensar a cultura multifacetada, a realidade da sala de aula, do nosso cotidiano ou das fontes históricas.
meu nome é Júlio César e eu sou artesão. Nasci aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Morei em Guielópolis também, né? Porque eu sou órfão de pai e mãe, então eu fui internado num orfanato lá. Eu comecei mais ou menos, que eu tenho lembrança, deve ser uns 5 anos de idade, para 6 anos. Eu comecei com aquela massa escolar. Aí depois comecei a trabalhar de empregado, mas sempre nas horas vagas, sabe, dar um jeitinho de, sabe, sempre eu venho. Aí foi indo aquilo, né? Aí foi dividindo, metade de serviço, metade de artesanato, né? Até que eu fui abandonando o emprego, né? Aos poucos fui abandonando e tal, até que aí começou a surgir a ideia do Pantanal. Até tem os bichos do cerrado, né? Tem os bichos, por exemplo, o tamanduá, a anta, que geralmente eu faço tudo acompanhado com um filhotinho, né? Porque é a continuação, eu imortalizo isso aí, né? Faço a continuação, né? Para mim aquilo é a continuação. Mas o principal, o carro-chefe é a onça. Eu faço várias posições, né? Ela se coçando, ela, sabe, ela, como se diz, negaciando, né? Quer dizer, para pegar outro bicho, né? Eu faço ela também, sabe, deitadinha, às vezes com os filhotes, ou ela braba, cuidando dos filhotes, né? Vários movimentos, eu procuro fazer todos os movimentos, né? Eu trabalho aqui em casa mesmo, juntamente com a minha família, né? Com a minha mulher, que é a Joana. Os meus filhos também fazem, né? E as outras pessoas que sempre estão em casa, né, fazendo também, né? Sempre tem gente fazendo, observando, outros observando, e sempre tem gente fazendo, ajudando, pintar, né? Você pega o barro na mão, você faz todo os movimentos, toda a anatomia com as mãos. O acabamento é só com a faca. É só uma faquinha pontiaguda para você fazer o acabamento, os dedos, olhos, essas coisas, né? Porque o artesanato, por exemplo, em argila, não tem quase gastos, não tem gasto. Inclusive, sabe, essa pintura que eu faço em cima do artesanato, a tinta é barata, sabe, mas a gente está querendo mudar isso aí. Inclusive, o Sebrae já tem um curso sobre esse tipo de designer, né? Um designer para pintar com o próprio barro. Isso é muito bom, é muito gratificante, emocionante, sabe, é uma coisa, sabe, picante mesmo. Meu nome é Luiz Augusto Ferreira, sou natural de Corumbá, tenho orgulho de viver nessa cidade maravilhosa. Sou artesão desde criança, aos 9 anos de idade, por necessidade. Os meus pais se separaram, nós éramos muito crianças, muito cedo, então foi preciso sair para a luta, tanto eu como os meus irmãos. A salsa parrilha é o único material que temos na região que nos foi ensinado por uma índia boliviana. Ela nos ensinou a fazer cestinhas bem pequititinhas. Era coisa que ela sabia fazer. A salsa parrilha é um tipo de matéria-prima que se trabalha com ela só aqui em Corumbá. É uma parreira muito bonita, é um material cheio de nós que a gente tem que cortar. A gente tira toda a planta, depois com o facão tira aqueles nós para ocupar só as varinhas. E dessas varinhas nós trazemos, colhemos em fecho, trazemos para cá, para a nossa oficina, e nós beneficiamos ela com uma faca. Fazemos a palha para depois nós fazermos a cesta. E a salsa parrilha é um material diferente, porque ele não tem maquinários para trabalhar a salsa parrilha. Ela tem que ser trabalhada à mão mesmo. Simplesmente usamos uma faca de mesa, abre a salsa parrilha, lixa ela, deixa ela murchar um pouco no sol, depois novamente molha ela, ela fica bastante flexível, bem molinho, bem gostoso de se trabalhar. Tem vários tipos de trançados,
Eu posso dizer que eu gosto de todos porque é a profissão, a gente tem que gostar da profissão. O que eu mais adoro na cestaria é o acabamento. Hoje eu fico feliz e contente em ser um artesão cesteiro.